Continuidade aos processos reprodutivos das plantas. Na aula passada nós vimos os processos das briófitas, certo? Agora nós veremos os processos reprodutivos das plantas vasculares sem sementes. As pteridófitas são plantas vasculares, ou seja, elas têm vasos condutores que vão transportar as substâncias entre elas. As samambaias são um exemplo, de uma planta pteridófita. As estruturas marrons podem ser encontradas, nas folhas, na superfície interior das folhas das pteridófitas, estruturas marrons e arredondadas, que são cápsulas cheias de esporos, os quais, quando estão maduros, caem no solo e germinam, dando continuidade ao ciclo de desenvolvimento dessas plantas. Nesse caso aí, nós temos um exemplo de reprodução assexuada, No momento em que o esporo, a cápsula do esporo cai no solo, vai germinar e dar continuidade ao desenvolvimento da planta. Assim como nas briófitas, a reprodução sexuada das samambaias vão depender de fenômenos naturais, como a chuva, que envolve água para que ocorra aí o encontro dos gametas. Aqui nós temos uma imagem que resume o ciclo de vida de uma samambaia, por exemplo. Reprodução das gimnospermas, que são plantas vasculares que possuem sementes, porém não possuem frutos. As sementes, elas são estruturas que protegem e nutrem o embrião até o momento da germinação. As gimnospermas, que significa semente nua, indicando aí a sua principal característica, Ou seja, a presença de uma semente sem o fruto, Tem a semente, mas o fruto está ausente. As gimnospermas são divididas em grupos e o principal deles é composto de uma árvore de grande porte, que é os pinheiros. Nos pinheiros, os gametas masculinos se desenvolvem dentro de um grão de pólen e são protegidos lá da dessecação. E o grão de pólen é transportado pelo vento até o ovário da planta. Dessa forma, o pinheiro não vai depender de uma água para que ocorra uma reprodução sexuada. Nesse caso aí, quem está fazendo esse transporte aí é o vento. O embrião gerado no encontro desses gametas, do gameta masculino e do gameta feminino, vai se desenvolver dentro de uma semente. Aqui nós temos agora a explicação sobre a reprodução das angiospermas, que são as plantas que possuem flores, frutos e sementes. Além das flores, os frutos e sementes, as angiospermas, elas possuem também vasos condutores com lignina e também estruturas nas folhas que vão protegê-las da perda excessiva de água. As flores são os órgãos que apresentam estruturas reprodutoras das angiospermas, como elementos masculinos e femininos que podem ou não estar presentes na mesma flor. Então, algumas espécies de planta, na mesma espécie, na flor, vai apresentar os dois gametas, os dois elementos, masculino e feminino. Outras espécies vão ter essas estruturas, esses elementos de forma separada. Aqui nós temos um esquema que resume cada parte que compõe aí o processo reprodutivo das angiospermas. Essa região aí chamada estame, que é composta pela anteira e pelo filete, é um filamento cuja extremidade encontra-se em uma estrutura escura ou amarela, que é chamada de anteira. Aí, nessa outra região, onde nós temos aí falando sobre o estilete, que é essa região aí, que é um filamento onde vai ligar ao ovário, essa extremidade, que também é conhecida como estigma, certo? Então, nessa região aí, estame, é onde estará presente o gameta masculino da planta, e nessa parte aí do estilete é onde irá passar o gameta masculino até o encontro do ovário da planta.
Durante a reprodução das angiospermas, é preciso que os grãos de pólen que estão nas anteiras das flores sejam levados para o estigma. Esse processo aí de levar o pólen até o estigma é chamado de polinização. O transporte, desse grão de pólen ele pode ser feito tanto por animais como por insetos, aves e mamíferos. Por isso que as flores têm cores muito vibrantes e chamativas. E por isso que muitos insetos, como a abelha, está sempre sendo atraída pelas flores. Porque são exatamente esses animais, esses insetos, que irão fazer esse transporte aí do pólen para o estigma. Aqui nós temos um esquema, que resume todo o processo reprodutivo, das angiospermas. Então, depois aí do encontro desses gametas, quando ocorre a fecundação, certo? O óvulo vai se transformar em uma semente com um embrião dentro. O ovário, então, ele vai crescer formando um fruto e vai formando um fruto aí em volta da semente, como é um exemplo aí da imagem, a maçã. O fruto, ele vai crescendo em volta da semente, protegendo aí a semente. No caso das angiospermas, nós temos as flores, que possuem todos os órgãos reprodutivos, que durante sua fertilização, vai formar a semente e em seguida formar o fruto em volta dessa semente. Espero que vocês tenham compreendido essa breve explicação sobre os sistemas reprodutivos das plantas. Caso tenha alguma dúvida em relação ao conteúdo ou na realização da atividade, vocês assistem novamente o vídeo ou entrem em contato comigo no privado. Boa atividade para todos!